Olá! Imaginem só um mercado onde se compra e vende o direito de poluir. Pois é, parece coisa de ficção científica, mas é bem real. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar o complexo mundo dos créditos de carbono, uma ferramenta financeira que promete ser uma das principais armas na luta contra as mudanças climáticas. E para a gente começar, essa reflexão poderosa do Ailton Krenak já dá o tom da conversa. Ela bota o dedo na ferida, né? Naquela relação super complexa entre o nosso sistema financeiro e o meio ambiente. Fica a pergunta no ar: será que dá para usar as ferramentas do capitalismo para salvar um planeta que ele mesmo, de certa forma, ajuda a consumir? Ok, então vamos lá. Para entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o tamanho do problema. E o problema central que o mercado de carbono tenta resolver é este: o aquecimento do nosso planeta, que está chegando em níveis nunca vistos. Olha, aqui não tem mais discussão. O consenso da ciência é esmagador. Somos nós, com as nossas atividades, que estamos aquecendo o planeta. E os dados não mentem. 2023 foi simplesmente o ano mais quente já registado na história. Isso não é um problema para o futuro, não. É a nossa realidade, agora. E quando a gente olha para esses gráficos, uma coisa salta aos olhos: a tremenda desigualdade dessa crise. Se a gente volta no tempo, quem mais emitiu historicamente? América do Norte e Europa. E hoje? Bom, se dividirmos as emissões por pessoa, a conta continua muito mais alta por lá. Ou seja, o problema é global, sem dúvida, mas a responsabilidade, essa não é nada igual para todo mundo. Beleza, problema posto na mesa. E aí, qual a tentativa de solução? É aqui que entra o nosso tema principal, o crédito de carbono. Mas afinal, o que é isso? Como é que funciona na prática? Vamos simplificar. Pensa num crédito de carbono como se fosse uma ficha, uma moeda. Cada crédito equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que deixou de ir para a atmosfera, seja porque a emissão foi evitada ou porque esse gás foi capturado de volta. É, no fundo, uma forma de transformar uma ação pelo clima em algo que pode ser medido, vendido e comprado. E não é algo que surge do nada. Existe todo um ciclo de vida, uma jornada. Tudo começa com um projeto, tipo reflorestar uma área. Esse projeto é registado e passa por um processo super rigoroso de monitoramento e verificação por empresas independentes. Só depois desse carimbo de OK, está valendo, é que o crédito nasce e pode ser negociado. E no final, quando alguém usa esse crédito, ele é aposentado. Isso é fundamental para garantir que a mesma tonelada de carbono não seja vendida 2 vezes. Agora atenção, porque chegamos num dos pontos mais cruciais e, sinceramente, mais complicados disso tudo, a tal da adicionalidade. A pergunta de $1 milhão é: esse projeto só aconteceu por causa do dinheiro do crédito de carbono ou ele ia acontecer de qualquer jeito? Se ele acontecer de qualquer forma, então, não é adicional e não deveria gerar crédito. O problema, claro, é provar um cenário que não aconteceu, né? É um desafio e tanto. Ok, esses créditos existem, mas onde eles são negociados? Bom, não é um lugar só. Pensem que existem 2 universos paralelos, 2 mercados que rodam ao mesmo tempo buscando o mesmo objetivo final. De um lado, temos o mercado regulado. Aqui, o governo chega e estabelece limites de emissão para certas indústrias. Se a empresa polui mais que o limite, ela é obrigada por lei a comprar licenças para compensar. Do outro lado, temos o mercado voluntário. Aqui a coisa é por iniciativa própria. São empresas que decidem comprar créditos para zerar suas emissões, para cumprir metas de sustentabilidade, muitas vezes ligadas àquela famosa sigla ESG. E só para ter uma ideia, esse mercado regulado não é pouca coisa não. Esses sistemas, chamados de ETS, hoje já cobrem quase 1/4 de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo. E olha só a escala disso. A gente vê a União Europeia, a Coreia do Sul, mas o dado que realmente impressiona é o da China. O sistema chinês hoje é simplesmente o maior do planeta, cobrindo mais que o dobro do volume da União Europeia. É um sinal muito claro de que a China está se posicionando como um ator central nessa corrida. Ok, já vimos o cenário global. Agora vamos trazer a conversa para casa. Vamos falar do Brasil, um país que tem tudo, mas tudo mesmo, para ser uma superpotência nesse mercado de carbono. E aqui tem um dado, no mínimo, curioso sobre o mercado brasileiro. Enquanto no mundo existem várias empresas que fazem essa certificação dos créditos, no Brasil, uma delas domina de forma esmagadora, a Verra.
Quase 92% dos créditos gerados aqui passam por ela. Essa concentração toda, é claro, acende um alerta sobre a diversidade e até a resiliência do nosso mercado. E onde está o grande trunfo do Brasil? Não tem mistério, né? Está nas nossas florestas. Os projetos que mais se destacam por aqui são os de RED+, que é uma sigla para projetos que evitam o desmatamento, e os de ARR, que são os de reflorestamento. É a famosa economia da floresta em pé, virando realidade e ganhando cada vez mais força. Mas nem tudo são flores. Todo esse potencial gigantesco esbarra num desafio enorme. E a palavra-chave para que tudo isso funcione é uma só: integridade. Esse é o verdadeiro calcanhar daqueles do mercado de carbono. A confiança. Para que o dinheiro de verdade venha, para que os investimentos aconteçam, cada crédito vendido tem que ser à prova de bala. Tem que ser uma garantia de que uma tonelada de carbono de verdade foi retirada da atmosfera. Porque se essa confiança quebrar, o castelo de cartas inteiro desaba. E é justamente para tentar blindar essa confiança que foi criado um Conselho de Integridade, o ICVCM. Eles definiram um conjunto de princípios fundamentais, uma espécie de selo de qualidade. Coisas como governança séria, transparência total, verificação por terceiros e, claro, os pontos que a gente já falou. Prova de adicionalidade e a garantia de que não tem contagem dupla. Isso nos leva de volta ao começo, àquela provocação do Ailton Krenak. Terminamos com uma pergunta para reflexão. Conforme a gente vai financiarizando a natureza, será que essa solução de mercado consegue mesmo entregar o que promete? Será que dá para equilibrar a busca pelo lucro com a proteção do planeta e, tão importante quanto, com a justiça ambiental para as comunidades mais vulneráveis? Essa talvez seja a questão de $1 trilhão que esse novo mercado tem pela frente.